você tivesse uma pergunta científica, você procuraria um cientista. E eu presumo que esperaria uma resposta racional. E se tivesse uma pergunta filosófica, procuraria um filósofo. Talvez uma resposta um pouco menos racional, mas ainda coerente. Agora eu tenho uma pergunta religiosa, e venho até você, como um homem religioso, para responder aqui e agora. Eu não sou ateu, não consigo me aliar ao relativismo moral, sou agnóstico, e invejo sua fé. Quero saber por que eu deveria acreditar que é mais provável que Deus exista do que não exista. Você não precisa provar absolutamente que ele existe. Só quero saber se é mais provável que sim do que não, e quero que você me mostre isso. Ok, obrigado por fazer essa pergunta honesta. Agradeço de verdade. A razão pela qual acredito que Deus existe é por causa de certas evidências. Primeira evidência: a ordem e o design do cosmos me apontam para algum tipo de mente inteligente. Minha experiência de vida me mostra que para trazer ordem eu tenho que trabalhar duro. E quando fico doente, não procuro um curandeiro aleatório. Quando fico muito doente, procuro um médico altamente treinado que entende a ordem e o design do corpo humano. Minha experiência me ensina que ordem exige uma mente inteligente por trás. Ela não surge por acaso. Segunda evidência: a vida, na minha experiência, sempre vem da vida. Não importa se é vida vegetal, animal ou humana. Você nunca vê vida surgir do que não é vivo. Ou seja, você nunca vê o animado vir do inanimado. Então, o que é mais razoável eu crer? No princípio Deus ou no princípio matéria e energia? Porque eu só vejo vida vir de vida, nunca vida surgir da não-vida. Portanto, é muito mais plausível e razoável acreditar no princípio Deus. Terceira evidência: o argumento moral. Acho que você estava aqui enquanto eu estava falando sobre isso. Estou convencido de que, embora não existam muitos, existem pelo menos alguns absolutos morais. Apesar de haver muita zona cinzenta ética, provavelmente mais área cinzenta do que certo e errado em preto e branco. Há momentos em que o certo e o errado são claramente preto no branco, cristalinamente claros, absolutos morais reais. Absolutos morais. Absolutos morais. Essas são as 3 razões? Essas são as 3 primeiras razões. Ordem e design vindos de uma mente inteligente. Vida vindo da vida, não da não-vida. Absolutos morais. Quarta razão: o amor. Minha experiência de vida me mostra que o amor é crucial no meu casamento, na minha família, nas minhas amizades. O amor é uma motivação essencial na minha vida, e quando ele falta, a vida se torna muito estéril, muito vazia. A única forma de o amor ser real é se houver algo mais na realidade, além de matéria e energia. Tem que haver algum tipo de Deus que nos criou com essa capacidade inata de amar genuinamente. Se não há Deus, então o estudante da Universidade Duke estava certo quando disse: o amor é apenas um impulso biológico para preservar o nosso pool genético. E eu respondi a ele: você realmente acha que isso foi o que motivou Madre Teresa a trabalhar com os moribundos em Calcutá, na Índia? E ele disse: sim. Eu discordo fundamentalmente disso. Minha experiência na vida é que não. Madre Teresa foi motivada pelo amor aos moribundos em Calcutá. Foi por isso que ela fez o que fez. Não foi motivada primariamente por um instinto de preservar o pool genético. Essa é a quarta evidência. 4. Sim. Posso fazer algumas perguntas sobre isso? Claro, vá em frente. Sobre a ordem. Eu entendo um pouco sobre computadores, não muito, mas um pouco. E sei que existem programas de computador que escrevem programas muito complicados, com altíssima ordem, que executam tarefas de forma extremamente organizada. Mas eu não diria que o programa que os escreveu é uma vida, ou que é capaz de amar, ou de pensar da forma como eu entendo o pensamento. Eu já vi ordem. Ordem. Surgir de coisas. Aparentemente desordenadas, de ocorrências aleatórias. Já vi ordem que não necessariamente veio de uma fonte racional ou intencional. E já vi ordem surgir de uma fonte racional e intencional, mas que era muito má, ou que você chamaria de má. Então, em primeiro lugar, eu argumentaria que já vi, ou penso que vi, ordem surgindo do caos, e sei que já vi, ou gosto de pensar que vi, ordem vindo de algo que você classificaria como mal. Então, se existe ordem a partir do caos, e se existe ordem que vem da maldade, por que a existência de ordem implicaria necessariamente em uma entidade boa que criou essa ordem? Ok, eu tenho fortes discordâncias com o seu primeiro ponto e concordo totalmente com o segundo. Acho que é bem claro que um computador vem de uma mente inteligente. Eu nunca conheci um computador que surgiu por acaso. Então, claramente, o computador foi feito por uma mente inteligente. Isso não é problema.
Mas você levantou uma questão enorme quando falou sobre o mal. Acho que você está absolutamente certo. Acho totalmente possível que essa mente inteligente seja um tipo de mente distorcida, um Scrooge, deformado, por assim dizer. Ok, então qual era o segundo ponto mesmo, só pra relembrar? Ok, o segundo ponto é, vida vem da vida, não da não-vida. Esse é mais difícil para mim. Eu não sou biólogo, mas sei que existem muitas teorias que dizem que, dadas as condições certas, os materiais certos, uma carga elétrica adequada, por assim dizer, e a atmosfera certa, a gente consegue criar proteínas, consegue criar enzimas, consegue criar moléculas complexas. Ok, meu ponto é, eu não ficaria chocado se os cientistas conseguissem criar vida. Porque é exatamente isso que eu acredito. Uma mente inteligente cria a vida. Meu ponto é, você precisa ter uma mente inteligente presente. A vida não surge da não-vida por acidente. Você não acha possível, nem remotamente possível, ainda que infinitesimalmente possível, que em alguma poça primordial, um raio tenha atingido um complexo de moléculas que gerou uma enzima, que então permitiu a evolução disso tudo ao longo de bilhões de anos? Tudo é possível. Possível? Correto. Tudo é possível. Mas Estatisticamente... Deus é mais provável? Exatamente. Para mim, como um ser humano pensante, a pergunta é: o que é mais plausível à luz das evidências? O terceiro ponto era? O terceiro ponto, absolutos morais. Esse eu não tenho um contra-argumento. Quarto? O quarto ponto, amor. Esse eu não entendi. E eu realmente gostaria que você me explicasse melhor. Claro. Eu não entendo o que você quer dizer com isso. E nunca experimentei o que você está falando. E sinceramente, eu sou bem feliz com a minha vida. Tudo bem. O que estou falando é o seguinte. Nos anos 60, houve uma revolta na Sorbonne, uma universidade francesa em Paris. Um jovem se aproximou de um homem barbudo e perguntou: "Com licença, senhor, pelo que você está protestando?" O homem